Olá, tudo bem? Estou agora falando com os professores tutor e professor palestrante. Meu nome é Maurício Takahashi, sou o professor Maurício Takahashi, supervisor de pós-graduação, responsável pelas disciplinas da área de gestão. Eu gostaria de iniciar falando sobre esse vídeo, né, que apresenta, é um tutorial para que você, professor palestrante, e você, professor tutor, possam dar o suporte necessário aos alunos, pois essa disciplina ela tem uma abordagem baseada em atividades na sala de aula. E para que essas atividades aconteçam, vamos precisar que todos estejamos na mesma página de como ela foi concebida e de quais são as dicas que nós damos para que ela possa acontecer, ok? Então a disciplina é a PGLE 033, que é a análise das demonstrações financeiras. Tudo que eu estou falando aqui, ela já está onde? Já está na nossa leitura fundamental, ok? Na leitura fundamental da disciplina Análise das Demonstrações Financeiras. Logo na primeira página, na parte introdutória, tudo que eu estou falando aqui está detalhado em cada ponto. O que imaginamos para a aula 1, para a aula 2, para a aula 3 e assim por diante. Então, a gente vai ver o que vai acontecer na aula 4, mas para resumir tudo isso, nós utilizamos o que? Essa figura aqui, falando do esquema geral da aula, para dar um corpo para a aula. O que acontece? Desde da primeira atividade até a última atividade, e isso sendo o corpo da aula para a aula presencial e quanto para o preenchimento do DA. Então, por isso eu peço uma atenção especial a essa figura que nós chamamos de figura 1, no qual a aula 1 nós vamos fazer o que? Primeiro, passar pelas demonstrações financeiras padronizadas, a simplificação dela com esse anexo 2 e o anexo 3 com DRE simplificado. Claro que uma vez as demonstrações financeiras padronizadas, elas sendo tanto o balanço patrimonial quanto o DRE, eles sendo simplificados, nós vamos entrar na aula 2. Na aula 2, nós vamos discorrer um pouquinho sobre os índices econômico-financeiros e vamos falar sobre a análise do POM. Feito isso, nós vamos para a aula 3. A aula 3 o que é? Ele pega toda a informação trabalhada na aula 1 e 2 e faz o que? Faz uma análise do relatório de administração e o parecer dos auditores independentes. Feito isso, conhecemos muito bem a empresa, vamos decorrer sobre o índice de solvência, tá? Na aula 4, para que é uma aula rápida, porque nós temos uma avaliação presencial no final dessa aula, porém eu acho que é importante nós termos a visão do todo. Essa visão de conjunto que nós temos da aula 1 até a aula 4 foi para fins didáticos, foi escolhida uma empresa, tá? Essa empresa sendo uma empresa de tecnologia com grande margem, isso para a aula presencial, que é a empresa TOTUS, ok? Para o desafio de aprendizado, você, professor tutor, vai contar com exatamente a mesma situação. Nós vamos fazer a mesma situação no DA, ou seja, o que vai ser, nós demos já uma planilha em anexo, uma planilha em Excel, qual o aluno vai trabalhar com ela, mas para uma empresa diferente. Na aula presencial nós vamos falar da empresa TOTUS, na empresa abordada no DA é a empresa Companhia Brasileira de Distribuição, né, que é o Pão de Açúcar, ok? Então, vamos detalhar um pouquinho mais, porque eu acho que é importante falar da aula 1. Então, de cada aula, dos detalhes de cada aula. Então, nos primeiros anexos, o que estava previsto para a matéria? Uma revisão do que é o ativo, o passivo, o patrimônio líquido. Então, todas as demonstrações financeiras padronizadas, sendo ela
balanço patrimonial, demonstração de resultados de exercício, DMPL e DFC. Eu sugiro nesse momento já, professor palestrante, que dê ênfase somente no balanço patrimonial e DRE. Eu anexo, está lá na leitura fundamental, o DFC e DMPL, porém eu peço assim que na aula ou fale muito en passant a respeito dessas demonstrações, porque elas não vão ser usadas efetivamente. E já que é para uma turma de projetos, nós precisamos nos atentar mais para essas duas demonstrações, ok? Então, a primeira demonstração sendo balanço patrimonial, só um detalhe aqui que é importante que a gente fale, que são as demonstrações financeiras padronizadas, e isso tudo, a fonte é o site do Bovespa. E dado que ela tem todas essas demonstrações, ela, independente da empresa, ela tem essa carona, né, padronizadora. Então, aqui para TOTUS, o balanço do balanço patrimonial, o ativo, ela tem essa carona e inclusive essas numerações aqui são padronizadas. Então, é importante que a gente tenha a clareza que essa vai ser a carona do ativo. Do passivo, nós vamos fazer a mesma coisa, 02.02 para o passivo. E o que vai fazer o quê? Fechar isso é o 3.01, que é a demonstração do resultado, tá bom? Então, a gente consegue falar sobre as demonstrações financeiras padronizadas. Só que o que nós sugerimos é o seguinte: começarmos a aula pelos exercícios. Tá proposto um exercício de transcrição desses demonstrativos aqui. Então os alunos vão receber esses demonstrativos, esses anexos, na verdade. Eles vão receber isso impresso do professor coordenador. E uma vez que o professor coordenador quer dizer, o professor coordenador vai dar para o professor palestrante distribui isso em sala de aula. E a minha sugestão, ao invés de fazer uma aula expositiva, vamos fazer o contrário. Vamos dar um exercício para os alunos falando da simplificação do balanço patrimonial. Ou seja, eles fazerem a transcrição em sala de aula, e isso eu enfatizei numa das transparências lá dos slides, fazer o que? O preenchimento do ano de 2009 de cada uma dessas rúbricas, ok? Tanto do ativo quanto do passivo. Então, o que acontece? Do ativo total, a conta um ponto, e depois 1.01 e assim por diante, eles poderem olhar para as demonstrações financeiras padronizadas e fazer a transcrição. Porque naturalmente vão começar o quê? Surgir as perguntas. O que é a diferença de um ativo circulante de um ativo não circulante? O que é uma disponibilidades, estoques e outros? E por que eles estão dessa forma? Ok? Mais uma simplificação que existe no balanço patrimonial consolidado resumido é o seguinte: é que aqui, ao invés de milhares de reais, para a gente resumir a quantidade de números, nós vamos ter o quê? Ter eles expressam em milhões de reais, ok? Então, feito isso, nós vamos eles conseguindo fazer essa primeira parte, já tem um gabarito no próprio slide, a gente passa o quê? Para análise vertical, dando peso efetivamente. Isso aqui já está feito, mas o professor palestrante tem a liberdade de pedir para eles calcularem, ok? Calcularem o peso, né, de uma análise vertical de cada uma das contas. Feito isso, dá para fazer também o quê? A análise horizontal. Tudo bem? Eles podem fazer o cálculo de um ano só, pode ser de um grupo de contas, a fim de que eles possam ter contato efetivamente com o quê? Com a demonstração, reconhecer as rúbricas e poder fazer a transcrição e uma primeira análise vertical e horizontal.